Olá pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para ensinar a fazer os cálculos de desapropriação. Primeiramente vamos precisar de um relatório do SAEPRO chamado RNS, Relatório de Notas de Serviço. Então a gente vem aqui no projeto geométrico e pede o RNS dentro da aba Parâmetros. Esse relatório pode ser exportado para um arquivo do Excel. Esse arquivo vai servir de base, mas a gente vai precisar rearranjar algumas coisas. Para fazer os cálculos, vão ser necessários diversos parâmetros que vocês devem encontrar no termo de referência e na apostila de vocês na página 32. Para cada lado do eixo da rodovia, a gente tem uma largura. Essa largura é o offset, que está aqui nessa célula, o offset esquerdo, e aqui nessa célula, o offset direito, somado da largura mínima além dos offsets. Esse parâmetro, largura mínima além dos offsets, pode ser encontrado aqui na apostila, na última linha. No nosso caso, vai ser o valor de 10. Mas a gente ainda tem que considerar uma coisa que conta no termo de referência, que é a largura mínima da faixa de domínio. Para cada lado precisam existir pelo menos 25 metros. Então a gente vai fazer aquela soma e comparar. O que é maior, os 25 metros ou a soma? O valor que for maior é o que será adotado. Então vamos começar calculando a largura da rodovia do lado esquerdo. Esse valor vai ser um teste lógico. Se o somatório do offset esquerdo mais os 10 metros for maior que 25 metros, a gente aceita o somatório mais os 10 metros. Caso contrário, a gente vai precisar aceitar o valor de 25. O teste vai ser o mesmo para o lado direito, então a gente pode só copiar, colar e alterar os valores de referência. Com isso, a gente pode calcular a largura da rodovia, que vai ser igual ao somatório da largura esquerda com a direita. Com a largura em mãos, a gente pode calcular a área de desapropriação, que vai ser igual à largura da rodovia vezes 20, que é o comprimento da estaca. Agora sim, volta aquela coluna de observações. E nessa coluna a gente vai preencher com os motivos da desapropriação para cada estaca. Segundo o termo de referência, os terrenos que devem ser levados em consideração são esses aqui: terreno baldio, mata nativa, terreno preparado para lavoura, terreno em produção de fruticultura ou viticultura, edificação e açude. Então vamos colocar esses valores lá na nossa planilha. Agora a gente precisa voltar para o SAEPRO e aqui a gente vai percorrer a nossa região ao longo do eixo da rodovia. Eu já fiz isso de antemão e vi que só existe mata nativa desde o começo da rodovia até esse ponto. Então a estaca 0 eu já sei e a última estaca seria 2 mais 880. Sabendo esses valores, a gente vai na nossa planilha e digita na coluna de observações mata nativa. E ela vai até a estaca 2 mais 880. Basicamente é esse trabalho que vocês vão fazer agora. No restante da rodovia, a gente vai fazer o mesmo. Até aqui, por exemplo, a gente tem outro trecho de mata nativa que termina na estaca 5 mais 280. Depois uma lavoura que termina na estaca 5 mais 460 e assim por diante. Quando houver interferência com edificação, o cálculo da área é feito de uma maneira diferente. Em vez de usar a largura que a gente calculou na planilha e o comprimento entre estacas, a gente vai medir a edificação. Isso também pode ser feito pelo QGIS, mas eu vou mostrar como se faz no SAEPRO. A gente usa uma polyline
e contorna a edificação. Para fechar, a gente usa C e Enter. Depois a gente vem com o comando área e ele vai perguntar aqui embaixo se a gente quer definir os pontos ou usar uma entidade. Como a gente já fez a polyline, eu vou selecionar entidade. Depois a gente escolhe a polyline e ele já me dá a área ali em metros quadrados. No caso 136,642 metros quadrados. Por algum motivo, essa polyline precisa ser desenhada no sentido horário. Caso a gente não faça isso e desenhe no outro sentido, a área vai aparecer com um valor negativo, mas o valor absoluto está correto. Essa área precisa ir para a nossa planilha, mas ela é anotada em separado. Uma maneira de guardar essa informação é ir lá para o final da planilha, Ctrl End, anotar a observação, a área e a estaca. Caso haja mais de uma edificação na mesma estaca, a gente coloca o somatório de todas as áreas aqui nessa célula. Quando a rodovia interceptar açudes, o procedimento é o mesmo que para as edificações. A gente anota a observação, a área e a estaca. A gente vai fazer o somatório de áreas para cada um desses tipos de terreno. Só para deixar esse vídeo mais elucidativo, eu vou mudar algumas dessas áreas de mata nativa para terrenos que eu ainda não coloquei. Vou botar aqui, por exemplo, terreno baldio, uma lavoura e uma área de produção. Para somar cada uma das áreas, a gente usa a fórmula soma C, por exemplo, para o terreno baldio. O primeiro valor pedido é uma gama de elementos, isso vai ser a coluna de observações. Ponto e vírgula. O segundo elemento é o critério de igualdade, no caso vai ser a célula do terreno baldio. E o terceiro elemento é o valor que vai ser somado quando esse critério for alcançado, nesse caso vai ser a área de desapropriação. Cada uma dessas áreas vai ter um custo de desapropriação por metro quadrado. Isso está no termo de referência e vocês podem pegar os valores de lá. Para encurtar o vídeo, eu já deixei copiados esses valores. Agora a gente calcula o custo de desapropriação total para cada área, multiplicando a área pelo custo por metro quadrado. As empresas que desapropriam mata nativa ainda precisam se preocupar com o replantio, como é o nosso caso. O termo de referência especifica que é necessário desapropriar uma área adicional igual à da extensão desmatada em terreno baldio. Então a gente vem aqui e adiciona uma linha relacionada ao replantio. A área vai ser igual à da mata nativa e o custo vai ser igual ao do terreno baldio. Com isso, a gente tem todos os valores e pode fazer um somatório final dos custos totais com desapropriação. Que vai ser o somatório de todas essas linhas. Essa é a planilha que deve ser entregue juntamente com os outros arquivos da entrega 7.